É muito curiosa a imaginação popular. Não existe uma única criatura que não tenha ouvido falar de histórias fantasmagóricas. Histórias dos velhos castelos ingleses, noruegueses, onde os fantasmas arrastavam correntes, desciam escadarias, fazendo tumulto, uivando, atravessavam os quintais das casas em noites de lua cheia, revestidos por um alvo lençol que refletia a claridade argêntea do luar. Quem nunca ouviu falar de mula sem cabeça, de sacis, nas realidades das florestas brasileiras, no norte e nordeste do Brasil? Quem nunca ouviu falar desses seres que causam espanto às pessoas, os fantasmas? Todos crescemos vivendo essa aura do fantástico. Era comum ouvirmos falar de criaturas que se postavam diante dos cemitérios para espreitar os passantes e abordá-los. Em seguida, dizer que quando eram vivas, jamais tinham vivido aquela experiência. Tudo para assustar o transeunte. Quem nunca ouviu falar das noivas de branco que surpreendiam rapazes na beira das estradas e depois do encantamento desapareciam num piscar de olhos? Os fantasmas habitam e sempre habitaram o imaginário de todos os povos. Há seres grotescos, há seres simpáticos fazendo parte desse imaginário psíquico da humanidade. Naturalmente, tudo isso leva as comunidades ou os indivíduos a uma esfera de medo. As criaturas têm medo de fantasmas. E esse medo se amplia, se desdobra na medida em que a pessoa esteja sozinha em casa. Quando está só e toca o carrilhão da igreja à meia-noite, o relógio de pêndulo da casa grande toca a 0 hora, parece-lhe a hora do fantasma. Quem nunca teve esse tipo de arrepio, essa sensação estranha de que tem alguém que os espreita dentro de casa? A pessoa com medo começa a ouvir passos em sua moradia, sente o latejar, o pulsar do coração nos ouvidos, fica com a boca seca. Escuta alguém mexendo na cozinha, nos seus talheres, na louça. As janelas batem, tem a nítida impressão de que alguém mexe na maçaneta da porta. É o medo que é capaz de causar os fenômenos mais estranhos na psicologia do indivíduo. O mundo em que vivemos está encharcado de histórias fantásticas, marcado literalmente pelos fantasmas. Desde o século XIX, porém, um grande grupo de pensadores da psicologia, da psicanálise, vem trazendo a informação de como se organiza o nosso psiquismo, afirmando que, de fato, nós somos indivíduos que vivemos de tal maneira determinados tipos de fantasias que criamos certos tipos de fantasmas. Alguns chamam esses fantasmas de nossos demônios. Às vezes, eles estão à solta e nos pregam todo tipo de peças. Em outras ocasiões, os conseguimos dominar. Mas os dominamos durante um certo tempo, para que depois eles surjam outra vez, transformando nossas vidas em tonéis de infelicidade, de desgraças, de aflições. Afinal de contas, os nossos fantasmas estão sempre a postos, e parece que eles têm uma predileção especial em nos azucrinar nos períodos de nossa fragilidade. Ou será que nos tornamos frágeis por causa da presença dos nossos fantasmas? É um assunto que merece ser pensado. Nossos fantasmas são criaturas muito curiosas. São criaturas porque nós as criamos. Vejamos o fantasma do medo. Quantos tormentos ele é capaz de nos impor? Com medo, não nos dispomos a sair, a nos relacionar, a fazer um concurso, um teste, uma prova, a praticar um esporte, a viajar sozinhos ou acompanhados. O medo entrava as nossas potencialidades, bloqueia as nossas capacidades. Ao lado desse fantasma, às vezes criamos o fantasma da mágoa. Estando magoados com alguém, passamos a cortar do nosso relacionamento um bocado de criaturas que são relacionadas com aquela contra o qual alimentamos mágoa. E nos magoamos por tão pouco, porque alguém não nos tratou como gostaríamos, não falou conosco como gostaríamos, não mobilizou providências como necessitaríamos. Magoamo-nos porque a pessoa não nos olhou de forma simpática, porque fez uma pilhéria de mau gosto, porque não teve essa ou aquela consideração conosco. Sentimos-nos vítima das pessoas e a vida se nos transforma num verdadeiro inferno. Temos também o fantasma da inveja. Quando invejamos a outrem, quando surge o despeito na nossa vida com relação a outra criatura, não conseguimos mais ter sossego. Tudo quanto ela conquista nos resseca a boca, nos coloca um gosto de fel. A inveja tem o poder de nos aniquilar gradativamente. Não confundamos a inveja com a instigação que alguém possa produzir em nós.
Se vemos uma criatura comprar um carro, mudar de casa, fazer uma viagem e ficamos invejosos, lhe desejamos tudo que seja ruim. Como é que ela comprou essa casa? Como é que adquiriu esse carro? Como é que? Mas, quando as pessoas são objetos de nossa admiração, dizemos: que bom que fulano passou no vestibular. Ah, eu também vou fazer o vestibular. Que bom que fulano comprou o carro. Vou trabalhar para comprar o meu. Não é inveja. Estamos felizes com o que o outro conquistou, conseguiu, só que também queremos conseguir, baseados no êxito dele. Ele está nos servindo, então, como apoio para a nossa realização. É bom distinguir a inveja e o despeito da motivação que outras pessoas nos dão. Outro fantasma é a raiva. Quando começa a nos rondar, parece que não há nada mais no mundo a não ser o objeto da nossa raiva. E a criatura contra quem alimentamos a raiva passa a ser uma figura permanente em nossa mente. É paradoxal. Aquela criatura de quem temos raiva vive em nossa intimidade e não as que amamos. Percebamos que é comum, quando amamos uma pessoa, esquecemos sua data de aniversário, esquecemos de lhe mandar uma flor, um bilhete, um telegrama, escrever-lhe uma carta. Nunca temos tempo, porque sabemos que aquela pessoa nos vai entender. No entanto, quando temos raiva de alguém, ficamos mastigando essa massa indestrutível que nos causa mal-estar. O dia em que eu encontrar com fulana, ela vai ver. No dia em que eu me deparar, ai dela que fale comigo, de se dirigir a mim. Ficamos maquinando os argumentos que desejamos ter com ela no dia em que a encontrarmos. Por isso, os nobres anjos da humanidade nos ensinam que o amor nos liberta enquanto o ódio nos aprisiona. Quando amamos as pessoas, até esquecemos das coisas mais comezinhas da nossa relação com elas, mas quando odiamos alguém, nunca esquecemos. Fantasmas, os mais terríveis fantasmas, não são aqueles da mitologia popular, que arrastam correntes, que uivam nos quintais e que usam os lençóis alvos sob a luz do luar. Os fantasmas mais perigosos contra os quais temos que lutar, com a prece e com o trabalho, são os nossos fantasmas morais, que nos afastam da paz, que nos roubam a harmonia, que aniquilam nossa vida.